e fala também sobre o preço de Flaco Lopes. O Palmeiras já definiu quanto quer para vender o argentino na metade do ano. Por falar no Palmeiras, Bernabé interessa ao Verdão, te trago a resposta. Fala além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras definiu o preço para vender Flaco Lopes. Atacante argentino que tem feito enorme sucesso, é o principal jogador alviverde na temporada. Verdão só vai aceitar abrir negociações pelo atleta de 25 anos de idade a partir de 40 milhões de euros. E esse número é importante até porque o Flaco vem sendo bastante especulado como possível alvo do Atlético de Madrid. O time que acaba de ser eliminado da Champions pode perder Julián Álvares, outro atacante argentino de ainda mais sucesso. O Álvares é pretendido, entre outros, pelo Barcelona. E é diante desse cenário que surge a possibilidade de o Flaco ser negociado. Importante registrar que o Flaco havia sido comprado pelo Palmeiras por 9 milhões e meio de euros. Jogador que na atual temporada soma 20 participações em gol, com 13 gols e mais 7 assistências. Quero registrar ainda que o zagueiro Naves, que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Alverca de Portugal, interessa ao Braga e ao Famalicão, negócio que pode render até 4 milhões de euros. Só para completar, registrar ainda que a saída do Palmeiras em relação ao grupo da Libra é imediata, mas tem efeito prático pequeno. Isso porque o Palmeiras tem contrato com a Globo até 2029 via Libra, e esse contrato vai seguir com os mesmos moldes atuais, garantindo receitas absolutamente iguais. Quero falar sobre Bernabé, ele pode virar reforço do Palmeiras. Eu me refiro ao lateral esquerdo argentino de 25 anos de idade, que marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos do Inter. Essa especulação ganhou força nas redes sociais e há muito torcedor do Palmeiras torcendo para que esse negócio possa avançar. Até porque o Bernabé tem mostrado enorme faro de gol, temporada de 20 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já é a temporada mais artilheira da carreira do lateral, mesmo levando em consideração que a gente ainda não chegou à metade do ano de 2026. O contrato do Bernabé só se encerra em 2028 no Inter e o Colorado precisa vender jogadores para fazer dinheiro. O Bernabé seria uma boa possibilidade, jogador avaliado em 6 milhões de euros. Mas, antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Palmeiras e que disse o seguinte, abre aspas, já temos 3 jogadores para essa posição, pode descartar os 3 laterais do Palmeiras, Piquerez, que está voltando de lesão para jogar a Copa do Mundo, Jefité e Arthur, atleta revelado na base, que tem deixado excelente impressão. E o Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru por 2-0, fora de casa, reassumiu a liderança do grupo, mas o assunto nas redes sociais na noite dessa terça-feira foi o dedo do meio que Abel Ferreira mostrou. Ninguém entendeu nada até que o técnico português deu entrevista depois da partida e explicou que esse aceno nada simpático foi para Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. O Abel explicou da seguinte maneira, abre aspas, é o jogador que eu mais dou na cabeça. Ele faz assim para mim e eu fiz o gesto para ele. Não sei se viram. Cobro muito dele e ele não sabe ele sabe o que tem que fazer. Explico de manhã, de tarde e de noite. Mando vídeos no WhatsApp. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial, mas no Palmeiras, trato ele como se fosse um filho, foi o Abel minimizando o dedo do meio mostrado para o atacante palmeirense. Por falar no Flaco, registrar que ele marcou seu gol de número 70 com a camisa do Palmeiras, tornando-se assim o 34º maior artilheiro da história do clube, empatado em gols com Ney e Rony. Só registrar ainda que na temporada o Flaco já tem 20 participações em gol em 30 partidas, são 13 gols marcados e 7 assistências. O Flaco segue lutando e sonhando com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético.
Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Nas últimas horas, o nome do atleta foi especulado como possível reforço do Bahia. Já contei para vocês que o São Paulo descartou qualquer possibilidade de comprar. Para completar, registrar que Dudu é outro que pode estar de malas prontas. Com um detalhe importante, o Dudu já completou 12 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais ser utilizado para que tenha a oportunidade de ser negociado com um rival brasileiro. Já havia contado para vocês algum tempo atrás, depois de ouvir um dos acionistas do Atlético, sobre a intenção do clube em fazer uma reformulação na metade do ano. Hulk já foi embora, custava 2 milhões e meio de reais. Com a saída de Scarpa e Dudu, 1 milhão e 200 mil para o Scarpa, 1 milhão e 100 mil para o Dudu, o Cruzeiro consegue uma economia importante, que pode lhe garantir bons reforços na metade da temporada. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, ainda da Libertadores, que o Palmeiras foi até Lima para conquistar uma vitória importante, tranquila, do jeito que a gente gosta. 2-0 contra o Sport Cristal, que era o antigo líder do grupo. Agora a gente é líder também do grupo da Libertadores. 8 pontos, resultado importantíssimo. O Palmeiras assume a liderança do grupo, faltando 2 rodadas. Jogos que vão ser disputados no Allianz Parque. O Palmeiras pega agora o Cerro Porteño, depois pega também o Júnior Barranquilla em casa. Então, condição aí do Palmeiras vencer, pelo menos uma, precisa só de uma vitória para confirmar as oitavas de final. Mas deve ganhar as 2, né? Vamos brigar aí pelo primeiro lugar geral. Tá difícil, mas quem sabe com 2 vitórias o Palmeiras não chega aí a brigar ali próximo do primeiro do grupo. Quem sabe até não fica como primeiro do grupo. Vamos ver, primeiro geral, né? Vamos ver o que vai acontecer. O importante é ganhar. O importante é o Palmeiras ir para campo, ganhar os jogos que faltam e depois a gente vê o que acontece. Mas o Palmeiras jogou bem, diferente dos outros jogos, foi para cima jogando fora de casa, fez 1-0, continuou lá em cima, fez 2-0, podia ter feito o terceiro. Então é um Palmeiras que muda de novo. Depois de uma sequência aí que fazia 1-0, tô pernilongo aqui, fazia 1-0 ia lá para trás, fazia 1-0 tomava sufoco, fazia 2-0 deixava diminuir, uma postura diferente. Mas com a presença do Abel, né? E Abel, faz falta, hein? Você precisa estar aí do lado do campo, precisa estar próximo ali do jogo, precisa estar orientando os jogadores, precisa estar fazendo substituições, que é importante. Esses últimos jogos aí tá meio complicado. Então o Abel faz falta, esteve de volta, mas final de semana não vai estar, né? Mas enfim, o Abel esteve lá no jogo de Lima, Paulinho ganhou mais uns minutinhos, pouquinho, mas não precisava também, né? Só um pouquinho, mas não precisava. O Palmeiras estava com uma vantagem muito boa, jogo controlado. Carlos Miguel ainda apareceu, é verdade. Carlos Miguel ainda fez defesas importantes. Mas gostei do Arthur, gostei de ver o Paulinho de novo em campo. Então é um Palmeiras que vai se fortalecendo, né? O Arthur vai ganhando minutagem importante, vai ganhando experiência, vai crescendo o menino. E é mais uma boa novidade que vem da base para o futebol profissional. Pernilongo. Então o Arthur está jogando muita bola, tá? O Paulinho é importante também ir recondicionando, né? Acho até que o Paulinho pro jogo de Jacuipense deve ganhar muito mais minutos. Quem sabe, hein? Quem sabe começar jogando o jogo contra Jacuipense, que seria importante. Então o Palmeiras agora no final de semana, a gente sabe, né? Tem o Remo. O jogo é lá domingo às 4 horas da tarde, lá em Belém. E o Abel é a última, hein, Abel? É a última da sequência aí, essa longa suspensão, que vamos ver se repete com outros treinadores, né? Vamos estar de olho para ver que realmente isso se repete, porque chamar o juiz de cagão, a gente vê quase que todo dia aí no Campeonato Brasileiro, quase que todo dia, até porque a arbitragem não vai muito bem não, né? Mas o Abel chamou o Daronco de cagão e tomou aí 7 jogos de suspensão. E agora vai cumprir o último contra o Remo, depois está de volta contra o Cruzeiro. Não vai ser expulso, hein, Abel? Não vai ser expulso, porque o Abel pode ficar fora contra o Remo, lá em Belém. Que sorte, hein, Abel? Não vai viajar para Belém, hein? É uma viagem lá na Europa, você passar por vários países, né? 3 horas de voo. Então o Abel não vai, mas é o último depois contra o Jacuipense. Claro que está normal, até porque é a Copa do Brasil.
E aí depois tem o jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão. Não vai ser expulso, hein? Porque depois do Cruzeiro tem o Flamengo. Flamengo de novo. E é importante também que o Paulinho vá ganhando minutos, né? Que jogue mais um pouquinho contra o Remo, que jogue muito contra o Jacuipense. Eu acho que aí vai ter que trocar o time. Vai um time alternativo contra o Jacuipense e o Paulinho pode ser um deles. Pode ser um deles. Preparando o time, principalmente o Paulinho, para esse jogo. Acho que é dia 23, né? Acho que é dia 23, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, sábado, 9 horas da noite. Tá chegando, hein? É jogo importante, tá legal? Então é isso. O Abel, último jogo, finalmente vai acabar essa suspensão absurda aí. O Abel volta. E a semana do Palmeiras importante, líder do campeonato, com 33 pontos, vai pegar o Remo, que está na zona do rebaixamento. Tem 2 jogos ainda antes da Copa. O Palmeiras pega Remo e o último da sequência dos 4 que falta Remo, Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense. Remo e Chapecoense na zona do rebaixamento, hein? Chance do Palmeiras garantir aí 6 pontinhos e se manter na frente aí da tabela, tá bom? Depois tem o jogo do Cruzeiro, que é em casa, mas vai ser em Barueri. E tem o Flamengo, que é lá no Maracanã. Vamos acompanhar e falar tudo sobre esses jogos com vocês aqui no canal, tá bom?